Ele me violentava emocionalmente e talvez você nem perceba, mas isso acontece todos os dias com milhares de mulheres. Não era tapa, não era soco, mas eram palavras que cortavam como faca. Era o silêncio que gritava, era o desprezo disfarçado de indiferença, era o controle por trás de um eu só quero cuidar de você. Me violentava emocionalmente quando me fazia acreditar que eu não era suficiente, quando diminuía meus sonhos, quando me fazia duvidar do meu próprio valor. A violência emocional não deixa marcas no corpo, mas às vezes deixa sim, mas aprisiona a alma. E por muito tempo eu achava que aquilo era normal, mas quando eu descobri, não era normal. Eu descobri que o amor de verdade não adoece, não humilha. Hoje eu quero te dizer que você não precisa aceitar menos do que merece. Se ele te faz sentir pequena, insegura, incapaz, isso não é amor, isso é violência. E você pode romper esse ciclo, você pode se libertar. Eu rompi e hoje eu sou prova viva de que existe vida, existe cura e existe amor saudável depois da dor. Essa é a história de Maria. Na verdade, Maria é um nome fictício que eu coloquei justamente para tratar deste assunto de violência emocional, violência psicológica. Maria ela nunca levou um tapa, mas apanhou todos os dias nas palavras, no silêncio, na indiferença. E talvez você se reconheça nisso. Hoje eu vou te mostrar com precisão porque Maria tinha tendência a entrar em relacionamentos narcisistas. E como virar esse jogo? Narcisistas sentem prazer, desejo, inveja, raiva, tudo isso autorreferentes, para eles mesmos. Eles não têm empatia com o outro, não têm empatia cognitiva. Na verdade, quando eles sentem alguma coisa, é somente para controlar. Hoje eu vou te mostrar os 12 traços emocionais dessa personagem Maria, fazer uma análise minuciosa, fazendo um estudo de caso, trazendo alguns pontos importantes sobre os traços emocionais de Maria. Que Maria é justamente essa personagem, essa mulher que vivenciou uma experiência desagradável. Ela não sofreu violência física, ela sofreu violência psicológica, emocional. E, na verdade, essa violência psicológica marcou profundamente a vida dela. Essa é uma história real de uma mulher que compartilhou comigo numa rede social que eu estava tratando justamente sobre o narcisismo, sobre os narcisistas. E aí ela trouxe parte da história dela e eu achei que deveria fazer um vídeo e compartilhar com outras mulheres sobre essa história real, porque eu tenho certeza que outras mulheres estão vivenciando situações iguais, talvez em menor e maior grau, piores do que essa história de Maria. Esse nome Maria é justamente um nome fictício. Vamos falar sobre os 12 traços emocionais de Maria, fazendo essa análise, pontuando algumas informações importantes. Por exemplo, certamente, assim como Maria, você já ouviu algumas frases na sua mente, mas e essas frases, elas estão vinculadas justamente às suas crenças. E essas crenças que você tem são as vivências que você experimentou, aquilo que você viu, ouviu e sentiu, principalmente na sua infância. São marcas, são crenças, palavras que estão guardadas na sua mente e você acredita que é uma verdade. Qual é o primeiro traço emocional de Maria, considerando que ela teve uma experiência com um homem narcisista? Ela tem essa carência de limites. A frase que Maria, ela escutava na mente dela: se eu falar não, ele vai me deixar. Ou seja, Maria, ela acreditava que se ela colocasse limites na relação, ou se ela falasse não para qualquer pedido de... Vou colocar aqui João, dentro desse contexto, João e Maria. João, ela perderia João. Ela certamente acreditava que se ela falasse não, João ia
em busca de um outro relacionamento. E muitas vezes João já está até em outro relacionamento, mesmo estando com Maria. E mesmo assim, Maria temia. Mas qual é a questão? É porque justamente Maria, ela vem das experiências que ela vivenciou, principalmente na sua infância. Qual é o efeito disso? Maria, com certeza, ela cede fácil, tolera faltas e normaliza o abuso. Segundo sintoma, segunda característica, segundo traço emocional, é que Maria, ela tinha uma síndrome da agradadora crônica, que talvez seja justamente você. O que significa isso? É que essa mulher, ela tem uma tendência a colocar as necessidades do outro, necessidade alheia, acima das necessidades dela. Uma mulher que tem esse tipo de comportamento, ela confunde paz com evitação de conflito. E ela pede desculpas por absolutamente tudo que ela faz, porque ela sempre acha que a culpa é dela. E ela volta a culpa de qualquer situação para ela, mesmo que não seja ela que tenha errado diante daquela situação. Qual é o efeito disso? Ela reforça o poder do abusador, porque ele vai estar sempre considerando que ela é que fez alguma coisa de errado. O terceiro traço emocional de Maria é que ela tinha uma ferida de apego, que é reforçada justamente pelo medo que ela tinha de ficar sozinha. E aí qual é a frase que vinha à mente dela? É melhor isso, ou seja, é melhor estar em um relacionamento ruim, desagradável, que me traga dor, do que ficar sozinha. Já pensou, gente? Que terrível. E o efeito disso, ela se agarra ao mínimo de afeto. O quarto traço emocional de Maria é que ela tinha uma confusão entre química e caos. Ela interpreta a adrenalina e ciúme como paixão. E qual é o efeito disso? Essa montanha-russa dopamínica, ou seja, ela vivia uma montanha-russa de emoções. E ela achava que essa montanha-russa de emoções, ora tá tudo muito bem, ora tem briga, tem reconciliação, briga e reconciliação. Ela considerava isso como algo positivo dentro do relacionamento, só que não. O quinto traço emocional de Maria é a síndrome da salvadora, porque ela entende que ela é que deveria salvar essa alma perdida, mas não é essa a ideia. E aí, a frase que vem à mente de Maria é: eu amo tanto essa pessoa que preciso curá-lo. Aí eu quero abrir um parêntese e dizer que ninguém tem o poder de mudar e transformar a vida de ninguém, de curar ninguém, se a outra pessoa ela não quiser. Se a outra pessoa ela não estiver consciente de que ela precisa mudar, que ela precisa mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes. E na verdade toda mudança ela parte de um lugar que é justamente de pensamento, da forma como você pensa. Se você continua pensando do mesmo jeito, achando que a vida é desse mesmo jeitinho aí que você pensa, pensando quadradinho, infelizmente, você vai continuar tendo a mesma vida, não vai ter uma mudança em todas as áreas, né? Nem de relacionamento, nem financeira, absolutamente nada. Tudo vai continuar do mesmo jeito. Por mais que você se esforce, que você faça algumas coisas diferentes, infelizmente a vida vai continuar do mesmo jeito. E aí, voltando para Maria e João, qual é o efeito dessa síndrome da salvadora de Maria? É que ela se sacrifica e ele, na verdade, ele não muda. Ela vai gastar a energia dela toda tentando mudar João, e João vai continuar do mesmo jeito. Não sei se você já conseguiu observar em alguns casais que o homem aparentemente é mais novo, é mais bonito, é bem cuidado. Eu acredito que é justamente nesse contexto, porque veja, uma mulher que gasta a sua energia tentando curar e resgatar este ser humano, que é esse homem, que ele acredita que a forma como ele está vivendo é a perfeita, que tá bom, que está tudo muito bom, tudo muito bem. E essa mulher que gasta essa energia, certamente ela vai se desgastar, não só emocionalmente, mas fisicamente também.
E aí você consegue perceber, é como se essa mulher ela fosse bem mais velha que este homem, muitas vezes não é a idade biológica, mas o esforço que ela coloca para tentar mudar esse homem faz com que ela acabe envelhecendo mais rápido. Então, mulheres, preste atenção nisso. O sexto traço é a baixa autoimagem e a alta empatia. O que significa isso? Essa mulher, ela tem uma baixa autoestima e ela também tem uma baixa percepção dela mesma. Ou seja, ela não se enxerga como uma mulher interessante, como uma mulher bonita, como uma mulher, sei lá, bem-sucedida. Ela não vê nela valores que, na verdade, ela coloca e projeta, talvez até os valores dela mesma, no outro. Ela acha que o outro é que é o maravilhoso, ele que é o sensacional, ele é que é o bonzão. E ela sempre fica abaixo. E ela tem essa baixa percepção sobre ela mesma. Em contrapartida, ela tem uma alta empatia pelo outro. O que isto significa? É que ela acaba fazendo demais pelo outro, se esforçando demais pelo outro, e por ela nem tanto. E o que é que acontece? Ela enxerga valor nele, mas não enxerga valor nela mesma. Significa que essa balança ela está quebrada, está desequilibrada. E, consequentemente, a gente pode entender que esse relacionamento ele não é saudável. Porque um relacionamento saudável eu tenho que, na verdade, entender o meu valor e entender o valor do outro também. Agora, quando eu coloco o outro acima de mim, está errado. E a tendência é que, infelizmente, esta mulher ela vai ser manipulada, ela vai estar sempre se colocando abaixo do outro e certamente não é uma mulher que, sinceramente, ao meu ver, e na verdade no olhar também masculino, não é uma mulher interessante. Então, mulheres, revejam os seus pensamentos a respeito da sua própria autoimagem e empatia com o outro. Qual é o efeito disso? Qual é o efeito da baixa autoimagem e da alta empatia? É que essa mulher, ela racionaliza sinais de alerta. Ela não consegue, na verdade, ela vê, mas não enxerga. O sétimo efeito emocional de Maria, ele está vinculado à idealização e à negação. Essa mulher idealiza este homem. Ela considera que esse homem é maravilhoso, esse homem é um santo, esse homem é bom demais, esse homem é incrível, é o último biscoito daquele... é o último biscoito do pacote. Enfim, ela sempre coloca ele num pedestal e, consequentemente, se ele está no pedestal, se ele está no palco, ela está onde? Na plateia. E, sinceramente, esse tipo de comportamento e esse tipo de mulher, ela acaba sendo desinteressante. E, na verdade, essa mulher, ela atende ao chamado do narcisista, porque como o narcisista, ele está nesse lugar que ele quer palco, ele quer plateia, ele quer gente que aplauda ele, que coloque ele, que infle, né, o ego dele. Então essa mulher atende a esse pedido desse homem. Uma mulher que está curada, uma mulher que sabe qual é o seu valor, certamente ela vai sim admirar esse homem, mas não vai colocá-lo nessa condição. Ela vai entender qual é o seu valor também nessa relação e ela vai reforçar os pontos positivos deste homem para que ele faça coisas boas para ambos, né? Dentro do relacionamento e dentro da vida do casal. E quando essa mulher idealiza e nega algumas coisas, por exemplo, ela pode considerar que gritar com ela é normal, porque esse homem ele está estressado em relação ao trabalho. Então, se você está vivenciando situações como essa, ou você conhece mulheres que vivenciam situações como essa, isso não é normal.
pode ter certeza. E qual é o efeito disso? A mulher, ela apaga fatos e sustenta fantasias. O que isso é na realidade? Ela vê as coisas acontecendo, porém, na cabeça dela, para que ela fique bem, para que, digamos assim, é porque como ela acha que esse relacionamento, esse homem que ela tem ao lado dela é maravilhoso, é fantástico, que ela não vai achar homem igual, que não existe outro homem no mercado igual a esse que ela está, então ela prefere desacreditar da verdade, da realidade e criar fantasias na cabeça dela. Ela acha que isso é melhor e, infelizmente, ela vai continuar vivenciando situações narcisistas. E porque, na verdade, essa mulher atende muito bem, perfeitamente, para esse padrão de homem narcisista. Outra coisa é que essa mulher, ela tem uma alta empatia, ou seja, ela se importa tanto com o outro, ela se doa tanto pro outro, que muitas vezes ela se esquece dela mesma. Ou seja, ela vê, mas ela não enxerga. Ela vê que que estão acontecendo algumas situações, algumas coisas ao redor dela, à volta dela, mas ela não quer enxergar, porque ela é aquela mulher inocente, bobinha, que acha que o mundo é no mundo de Alice, no País das Maravilhas. É aquela mulher que acredita naquelas histórias da Disney, né, das princesas. E ela acredita nesse mundo de fantasia, ou seja, ela vive em uma verdadeira ilusão. E o que é que isso, o que é que resulta disso? É justamente essa mulher que fica idealizando tudo e acaba querendo achar uma justificativa para tudo. Ah, não, ele fez isso porque, vamos dizer, gritou, né, com ela. Gritou comigo lá porque ele tá estressado. Olhou para outra mulher porque aí a outra mulher é que é culpada e não o homem, né? Olhou para outra mulher porque ela tá se exibindo e muitas vezes nem é. Aí ela não consegue perceber que este homem é que tem um comportamento, que tem atitudes que não deveriam acontecer, principalmente dentro de um relacionamento que tem um compromisso. E aí eu considero um dos compromissos mais sérios, na verdade todo compromisso, né? A partir do momento que você assume um compromisso com outra pessoa, desde o namoro até o casamento, você que tem responsabilidade de manter o seu casamento protegido. Enfim, e essa mulher acha que é a outra mulher que deu ousadia, que fez alguma coisa que chamou a atenção deste homem. Muitas vezes não é a mulher, é o próprio homem que tem um desvio de caráter, que não tem realmente compromisso com o relacionamento, e a culpa fica, infelizmente, na outra mulher e não no santo que essa mulher tem dentro de casa. Então, mulheres, prestem atenção sobre isso. O oitavo traço desse perfil de mulher igual ao de Maria é que ela tem pressa na intimidade emocional e sexual. E o que isso resulta? As mulheres, naturalmente, quando têm o ato sexual, elas acabam se conectando emocionalmente com essa pessoa, com o homem. Então, teoricamente, cria-se um vínculo emocional e isso ativa, né, mais ocitocina e menos crítica, ou seja, essa mulher ela fica mais vulnerável. Qual é o efeito disso? Cola antes de conhecer, ou seja, cria mais vínculo emocional entre, na verdade, da mulher com o homem, né? No homem não existe essa ativação da ocitocina nesse sentido. Não cria esse vínculo emocional, mas para nós mulheres, sim. Então, ela acredita que vai manter esse relacionamento, que vai continuar com essa relação justamente pelo fato de que já houve
essa intimidade sexual. E aí, só quando isso não acontece, justamente vem a frustração e a decepção. Enfim, o nono traço emocional de Maria está vinculado ao histórico familiar, que tem como padrão este pai, que era a figura de afeto imprevisível. O que gera em Maria? Qual é o efeito de Maria? Compulsão, uma repetição de padrão em relacionamentos destrutivos, narcisistas, tóxicos, abusivos, agressivos. Justamente por causa dessa figura paterna que gerou nela um efeito de afeto imprevisível. Esse traço emocional de Maria está vinculado à espiritualização sem limites. Ou seja, Maria acredita que espiritualiza tudo, perdoa todas as demandas, acredita que está tudo sempre muito bem. Ou seja, não entende que nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito e que existem algumas demandas que precisam ser resolvidas emocionalmente e não espiritualmente. E que tem demandas que precisam ser resolvidas no físico e não espiritual nem emocionalmente. Ou seja, coloca tudo em um só plano e aí acredita que a máxima do perdão em todas e em qualquer situações. E aí é por isso que, infelizmente, existem muitas mulheres que são agredidas, não só com palavras, mas fisicamente também, porque vivem justamente com essa ideia de que eu tenho que espiritualizar tudo e tenho que perdoar tudo que qualquer pessoa faz para mim. O que é que eu acredito? Eu acredito que sim, devo perdoar, porém eu dar novo crédito para uma pessoa que me fez mal, eu penso que é eu dar para ela novamente um cartão, uma folha em branco, para que ela faça de novo igual ou pior demandas que ela já fez uma vez. Então, na verdade, é um pensamento que eu tenho e, na verdade, tudo deve ser analisado de caso a caso. Caso concreto deve ser analisado especificamente para que a gente também não coloque tudo em um pacote só. Qual é o efeito dessa espiritualização sem limite? Ela confunde perdão com reconciliação sem critérios, que é o que eu estou falando para você, que é que eu faço. E aí você tem que ter inteligência, sabedoria, discernimento para entender que você também precisa ter alguns padrões por exemplo, alguém te fez algo e aí tem que analisar quem é essa pessoa. Será que essa pessoa merece uma nova oportunidade, uma nova chance? Como é que eu vou avaliar para saber se essa pessoa ela de fato merece uma nova oportunidade ou uma nova chance de estar na sua vida? Entende? Então, assim, a gente precisa ter maturidade, sabedoria, inteligência, colocar nossa massa cinzenta para pensar, porque senão você vai estar sempre vivenciando situações desagradáveis na sua vida e você vai achar: eu não tenho sorte, eu tenho o dedo podre. E na verdade é porque só falta um pouquinho de você usar o cérebro que você tem aí na sua cabeça. Mais massa cinzenta, menos coração, menos emoção. Eu tenho certeza que a sua vida vai dar uma mudada significativa. O 11º traço emocional de Maria é o isolamento progressivo. O narcisista, ele faz o seguinte: ele cria situações para que você se isole de amigas, de familiares, com, entre aspas, a intenção de proteger a relação, criando conflitos, criando situações com essas pessoas para que Maria, ela não tenha, por exemplo, alguém que venha alertá-la de que possivelmente ele é um narcisista, que ele está manipulando, que ele está dominando a vida de Maria.
E o 12º e último efeito emocional de Maria é esse senso de responsabilidade distorcido. Porque ela vai estar sempre se colocando numa situação de que ela é que precisa ser melhor, ela é que precisa fazer as coisas, ela é que precisa mudar, e ele nunca precisa de nada, porque ele é perfeito. Gente, é uma mentira, é uma falácia, porque na verdade eu penso e acredito que todos nós estamos nesse processo de evolução e de crescimento, e eu me colocar numa situação em que eu não preciso mudar e que eu achar também que a outra pessoa também não precisa mudar, é uma mentira tão grande. Por que só eu que estou errada? Tem alguma coisa de errado, né? Então todos nós precisamos estar entendendo que precisamos evoluir e crescer, e não somente uma pessoa. Aí a frase que vem à mente de Maria é: se eu melhorar, ele melhora. Qual é o efeito? Ela carrega culpas que não são delas. Ela carrega a culpa, achando que tudo de errado que acontece no relacionamento, a culpa é dela. Meu Deus, eu tenho... Olha, o sentimento, o pior sentimento que qualquer ser humano pode ter com outro ser humano é o sentimento de eu fico com pena de mulheres iguais a Maria, que eu encontro todos os dias. Infelizmente, eu quero que você analise e você perceba qual desses 12 traços você reconhece. Coloca aqui nos comentários se você reconhece em você, se você reconhece em alguém que você conhece, alguma amiga, alguma parente. Coloca aqui para que eu saiba que você assistiu esse vídeo e que o que eu estou te falando aqui não é coisa da minha cabeça, que não é nada que acontece na vida da maioria das pessoas no Brasil e no mundo. Coloca aqui só para eu saber, só para eu entender.